Por que Jesus veio? Você sabe o real motivo por que Jesus foi enviado? Porque o Pai, porque Deus deu o seu Filho para morrer na cruz no seu lugar. Você sabe por quê? Você sabe por quê Jesus largou toda a sua glória, todo o seu poder, toda a sua majestade e veio em natureza humana? Você sabe? Não? Fique comigo, vamos decorrer um pouco a palavra sobre isso. O real motivo da vinda de Jesus. Eu quero pontuar 3 características e eu quero pedir que o Espírito Santo aprofunde, amplie, aumente o nosso entendimento sobre os reais motivos da vinda de Cristo. Olá, meu amado, minha amada, graça e paz, amém? Bom dia, vida chegando com uma palavra de fé, amor e esperança do coração de Deus para o seu coração, amém? Quero ler com você Apocalipse, capítulo de número 1 e o versículo de número 17 que diz: E eu, quando vi, caí aos seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Versículo 18. E o que vive? Fui morto, mas eis aqui estou vivo, como todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. 19. Escreve as coisas que tem visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. Aleluia, glória a Deus. Sabe, João estava em Patmos, as últimas mensagens que eu preguei foi sobre isso. Mas eu quero tomar uma outra direção, juntamente na direção do Espírito Santo, porque nosso pastor ministrava aqui domingo agora, tivemos aí o privilégio, a honra de receber o pastor Amarildo, a pastora Bel, o pastor Daí, a Simone, esposa do pastor Daí. Foi muito bom o tempo que nós passamos juntos aqui em Niterói, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, né? Eles viram que não é nada daquilo que a mídia fala, que as pessoas falam, o medo que eles têm. Olha, é tranquilo. Então escute. E enquanto ele ministrava, começou a passar umas coisas na minha mente. E qual foi o real motivo da vinda de Jesus? Nós costumamos dizer e pregar e falamos que Jesus veio para morrer no seu e no meu lugar. Não é isso? Até quando batizamos, nós perguntamos: você crê que Jesus morreu pelos seus pecados, que assumiu as suas culpas? E isso sim, ele fez na cruz do Calvário. Só que se nós pensarmos só dessa maneira, fica muito curto o nosso pensamento, fica muito raso o nosso caminhar com Deus, o nosso mergulho no Evangelho, na palavra. É claro que o real motivo de Jesus é bem mais profundo, é bem mais forte, é bem mais tremendo, é bem mais completo do que apenas vir para morrer no seu e no meu lugar, pecadores. E continuamos sendo pecadores, porque João ele diz que aquele que diz que não tem pecado já pecou. Então, por que Jesus veio? Então, o primeiro ponto que eu quero desmistificar da sua mente é que ele não veio só para morrer pelos seus pecados. Ele não largou a sua glória, a sua majestade, se despiu de tudo aquilo. Veio em natureza humana, como Paulo escreve aos Filipenses, dizendo que se vestiu de humildade para assumir a forma de servo, indo até o extremo que é a morte de cruz. Não foi só por isso que ele veio. Não, foi mais que isso, meu amado. Sabe, quando nós vamos ao culto, ou vamos cultuar ao Senhor, nós temos que ter uma mentalidade não da Babilônia, mas temos que ter uma mentalidade de Jerusalém. Nós temos que entender o que é cultuar a Deus e qual a parte do culto que me cabe entregar a Deus. Só tem uma parte no culto que é de Deus, meu amado, é a sua adoração. O resto tudo é para você.
Quando você oferta, é para você, não é para Deus, porque a oferta retorna para tu. Quando você ora, a oração volta para você como respostas. Mas quando você adora, não. A adoração é para Deus. Por isso que ele fala que ele busca verdadeiros adoradores. E nós perdemos uma grande oportunidade no culto de adorarmos a Deus. E para adorar a Deus, não precisa de louvor, de canto, de instrumento, nada disso. É um posicionamento que eu assumo diante do Senhor para adorar o Senhor. Uma outra coisa que a gente precisa entender é que Deus não prometeu multiplicar o seu pão. Eclesiastes diz, lança o seu pão sobre as águas, que depois de muitos dias ele voltará. Mas Deus prometeu multiplicar a tua sementeira. Porque quem semeia, a semente brota, nasce e produz mais semente. São mentalidades que foram criadas na nossa mente e nós tomamos como normais na cidade de Deus, na presença do Senhor, e não são, isso são frutos da Babilônia, que é um relacionamento por Deus por troca. Eu adoro ao Senhor para receber alguma coisa de Deus, mas eu não tenho que adorar a Deus para receber alguma coisa de Deus. Eu não tenho que fazer nada para Deus pensando em receber alguma coisa, porque se você for analisar a palavra corretamente, você já foi abençoado com toda a sorte de bênção. Como diz um pastor, você já veio de fábrica abençoado. Você não será abençoado. Você não é um carro popular, barato, que vem sem os acessórios. Que se você quiser os acessórios, você tem que pagar um dinheiro a mais para ter. Sabe, o carro vem sem ar-condicionado, mas eu quero ar-condicionado, então você paga um dinheiro a mais. O carro vem sem trava elétrica, eu pago um dinheiro a mais para vir trava elétrica. O carro vem sem alarme, eu pago um dinheiro a mais para vir com alarme. Ou roda, desliga leve, ou aquilo. Não, você já veio do céu, da fábrica completo, com as bênçãos de Deus. Ganhe essa realidade, ganhe essa mentalidade. E pare de buscar a Deus pedindo para ser abençoado. E passe a agradecer a Deus pelo aquilo que você já tem. Você já tem uma família, agradeça a Deus pela sua família. Não murmure dela, não reclame dela. Você tem um trabalho, não murmure do seu trabalho. Ah, pastor, mas você não conhece o meu trabalho. Pede conta, irmão. Larga, sai. Sabe, um dia chegou uma professora lá na minha sala reclamando de tudo, dizendo que ela tinha que chegar só na sala para dar aula, porque era um absurdo ela ir pegar a chave da sala não sei aonde, ter que ligar ar-condicionado na sala. Tem ar-condicionado na sala, irmão. E ela não quer ter o trabalho de ligar no controle o ar-condicionado. Meu Deus do céu. Sabe, a vontade que me deu foi, pede conta, irmão. Pede exoneração, sai daí, vai trabalhar em outro lugar. A pessoa não sabe agradecer o que tem. Por que Jesus veio? É bem verdade que João, quando bateu os olhos em Jesus, ele falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma das finalidades foi tirar o pecado do mundo, não o seu ou o meu só, do mundo. Isso vai muito além daquilo que a gente pensa ou imagina, mas não foi só isso, tem mais coisas. E eu queria que você fosse pensando sobre isso na direção do Espírito Santo, passasse esse dia meditando nisso, orando, falando com Deus sobre isso. Senhor, revela, traz para mim um entendimento. Por que Jesus veio? Por que tu enviou Jesus? Você já parou para analisar lá na palavra do Senhor em João, quando Jesus está na cruz, já a ponto de morrer, de entregar o seu Espírito, ele fala assim, Pai, por que me abandonaste? Ele diz, Deus, por que me abandonaste? E ele fala, Pai, a ti entrego o meu Espírito. Por quê? Por que ele fala isso? Deus, por que me abandonaste? E Pai, a ti entrego o meu Espírito. Porque o Pai não se afasta do Filho, é o Filho que se afasta do Pai. Mas a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então Deus, cumprindo a sua palavra, como diz em Isaías, teve que se afastar do Filho Cristo, de Cristo, do Cordeiro, do Messias, por causa do pecado, que ele assumiu o meu e o seu. Mas o Pai o recebe, o Pai está junto. Por isso, quando ele vem, ele fala, eu e o Pai somos um, aonde eu estou, o Pai está comigo.
Eu vim cumprir não a minha vontade, mas a vontade do Pai. Ele veio com um propósito. Amado, nós viemos com um propósito. E o propósito que nós viemos não é ser rico. Evangelho não é para enriquecer ninguém financeiramente, irmão. Evangelho não é para dar carro, casa própria, emprego de 20 mil, de 30 mil. Não, o evangelho não é para isso. O evangelho é para confrontar você. O evangelho é para arrumar você de dentro para fora. O evangelho é para destruir as suas estruturas e reconstruir as estruturas de Deus. O evangelho é para matar os seus sonhos naturais e criar em você propósitos eternos de Deus na sua vida, porque os nossos propósitos são eternos, porque o propósito de Deus é eterno e você faz parte desse propósito. Então, por que Jesus veio? Qual foi a finalidade real de Jesus ser enviado? Eu vou começar a falar com você sobre isso amanhã. Eu vou pontuar 3 pontos com você sobre isso. Agora eu quero orar com você e pedir que Deus ministre ao seu coração, pedir que o Espírito Santo ministre ao seu coração, que você já vá remoendo de hoje para amanhã todas essas coisas. Bendito Deus, Pai Santo, amado, nós louvamos o seu nome, nós bendizemos ao Senhor, nós te glorificamos. Tu és Deus poderoso sobre toda a terra, muito obrigado. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, encha ele com a tua sabedoria, com o teu conhecimento, joga por terra todo sentimento e toda religiosidade de Babilônia e que a gente possa aprender realmente sobre Jerusalém celestial, como Abraão falou, que ele viu uma nova cidade descendo e o propósito do Senhor é a cidade nova e nós ali como povo, Senhor, em comunhão, em unidade, não sentando à mesa pedindo para ser abençoado, mas compartilhando as bênçãos que nós já recebemos do Senhor para a glória e honra do teu nome. Então eu peço, abra o nosso entendimento e a nossa compreensão em nome de Jesus. Amém. Amém, amado. Olha, beijo no seu coração. Deus te abençoe. Bom dia, filha.